Olá, amigos e amigas que nos acompanham aqui na TV Câmara. Hoje nós estamos aqui recebendo a presença do Lucas, que é o psicólogo da Santa Casa, a presença também do Roberto, que é o gestor da Santa Casa, e o qual agradecemos aos dois já de antemão. Obrigado pela presença. Hoje nós trataremos do assunto muito importante em nossa cidade, que é uma instituição séria, competente, que realiza um belíssimo trabalho, que é importantíssima para todos nós cidadãos e cidadãs penapolenses, que é a Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. Quando tratamos de Santa Casa, temos que lembrar sempre do nome do nosso querido amigo Valdir Rufato, que é o presidente da Irmandade esta que meu pai fez parte por muito tempo, e ao qual o seu Valdir deixa aqui um abraço para o senhor também, e agradecemos o empenho de muitos anos de sua vida dedicado à Santa Casa de Misericórdia de Penápolis. Bom, Roberto, nós sabemos que a Santa Casa recebe pessoas pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e pelo particular. E quais são os convênios atendidos lá pela Santa Casa? Gostaríamos de saber também sobre o SUS. Quais são os princípios que o Sistema Único de Saúde nos fala que tem que ser cumprido? Então, por exemplo, universalidade, equidade e, principalmente, Roberto, um trabalho que está sendo realizado dentro da Santa Casa com os funcionários e com a população atendida, que é a humanização. Um tema muito moderno, onde todos valorizam essa palavra, humanização. Então nós gostaríamos que você explicasse sobre o SUS e sobre a humanização para todos que estão nos acompanhando, para que nós possamos saber ao certo do que se trata. Obrigado pela presença. Obrigado. Primeiro, Kaique, agradecer a você, né, e essa Casa de Leis, né, pelo convite. Esse espaço que acho que é tão importante para as entidades, né, para que possa estar demonstrando o que vem fazendo. Como você mesmo disse, né, a Santa Casa acaba sendo um dos pilares da nossa sociedade, né, pela sua importância. Nós damos atendimento não só para a cidade de Penápolis, né, nós somos referência para mais todos os municípios da comarca. São 100 mil, na média 100 mil habitantes que dependem do nosso atendimento, né? E a Santa Casa, ela vem assim num processo muito interessante nessa questão da busca da melhoria do serviço prestado, da qualidade do serviço prestado, né? E algumas ações importantes, elas estão sendo implantadas na Santa Casa. Porque a Santa Casa, e a gente sabe de todo o histórico do hospital, ela não só depende da questão financeira, né? Ela depende de outros investimentos que não necessariamente estão ligados à questão do dinheiro, né? É isso que nós estamos fazendo. Então, você perguntou para a gente, né, primeiro, essa questão, quem que a Santa Casa atende? Hoje, além do SUS, que representa por volta de 75% do nosso atendimento, né, o restante, a gente atende mais ou menos 15 convênios, né? Então a Santa Casa dá atendimento para IANSP, CABESP, CACIS, GEAP, Correios, entre outros, né? Unimed, né? Aqui, a gente sabe que em Penápolis nós temos 2 hospitais, e o hospital melhor aparelhado é a Santa Casa, né? A Santa Casa, ela tem uma UTI para atendimento adulto, com 8 leitos. Nós temos um centro cirúrgico com 4 salas, né? E além das outras clínicas, os outros serviços, né, que estão voltados então, para o atendimento SUS e para esses outros convênios. A gente sabe que, falando de SUS, o SUS ele é o maior sistema de saúde público do mundo. Não existe no mundo algo semelhante ao SUS. Agora, toda essa grandeza do SUS, e assim, também a gente tem que levar em consideração, falando de SUS, que o SUS é um sistema novo. O SUS é um sistema de 20 anos, 21 anos, né? Completou esse ano. Então, assim, tivemos muitos avanços que até os outros países estão vindo no Brasil para tentar entender essa experiência, né? De que forma você faz saúde pública nessa grandeza, né? De que forma você acaba dirimindo todos os problemas. E o SUS, e é tão verdade, Kaique, assim, quando a gente fala de atendimento, né, nós sabemos que nós temos os planos de saúde, Unimed e outros tantos, 80% de todo o atendimento em saúde no Brasil é realizado pelo SUS. E agora, quando nós falamos em alta complexidade, praticamente todos os procedimentos em alta complexidade é realizado pelo SUS, que entra na questão da universalidade. O SUS, independente do poder aquisitivo da pessoa, atende. Se nós hoje, pode ser a pessoa mais
mais rica da cidade, se ela chegar hoje no pronto-socorro, agora, né, ela vai ser atendida. Esse é um dos princípios do SUS, né? Garantir atendimento para todos, independente do seu poder aquisitivo. Então, isso a gente vê muito na questão da alta complexidade. Você pega hoje, que nem tratamentos voltados, que nem quimioterapia, radioterapia, né, os tratamentos voltados para câncer, a implantação de próteses, né, assim por diante, quem acaba bancando é o SUS. Então, assim, eu acho que de todos os questionamentos que se faz do SUS, é um sistema novo, um sistema que tem as suas falhas, né, mas é um sistema muito interessante quanto à ideia que se pratica, né. Agora, para a gente poder resolver alguns problemas do SUS, principalmente voltado à questão do atendimento, né? Então, assim, o que o Ministério da Saúde fez? Ele criou uma política voltada para o SUS que dá certo, né? As experiências que dão certas. E a partir dessas experiências, criou-se uma política e começou-se a desenvolver ou implantar em hospitais as coisas que não davam certo a partir desse princípio. É que nós chamamos de Humaniza SUS ou política de humanização. Assim, hoje, nós tivemos, assim, quando a gente fala em saúde pública no país também, a gente percebe o seguinte, né? E no passado não tão distante, a precariedade que era, e em alguns lugares ainda é, do atendimento, do acolhimento do paciente numa hora tão difícil, né? Quando as pessoas, na maioria das vezes, procuram o serviço de saúde, é porque, de fato, ela está vivendo um momento bastante particular de necessidade. Aí você chega nesses locais e recebe o impacto do mau atendimento. Então, assim, o que o SUS preconiza? Primeiro, nós temos que acolher as pessoas. Acolher com qualidade, né, de forma humana. Então, a política de humanização, ela nasceu para isso. Então, existe, assim, um conjunto de ações. E a Santa Casa de Penápolis, que vem assim num processo de melhoria, isso aos olhos de toda a sociedade, né, as pessoas que ou procuram os nossos serviços, né, ou conversam com pessoas que estiveram lá, sabem do que nós estamos falando. Então nós chegamos no ano passado lá, o Lucas também, ele vai estar falando um pouco o que vem sendo feito. De tudo que a Santa Casa tinha melhorado, nós observamos que faltava o quê? Olhar um pouco para essa questão. Olhar um pouco para os nossos colaboradores, né? Para você ter uma ideia, nesse último ano, a quantidade de investimento que nós fizemos em capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais, talvez na história de 90 anos da Santa Casa não tenha acontecido. Então, assim, a quantidade de horas que a Santa Casa está investindo no funcionário, porque nós acreditamos o seguinte, a partir do momento que nós entramos em contato com essas outras experiências, que a gente traz para cá, a gente consegue melhorar o que é mais importante, que é o paciente que está no leito. Ô, Roberto, é interessante que esses dias teve a sessão aqui da Câmara, onde foi homenageada a empresa Retesp. E gostei muito da fala da proprietária, dona Miriam, que ela disse que o certificado de qualidade da empresa Retesp é Deus. E ainda fiz um comentário, falei, a senhora está de parabéns, porque quem que é a criação de Deus, quem que é a criatura de Deus? São as pessoas, é o ser humano. Então, acho importantíssimo nós realmente valorizarmos o ser humano, sabe? Nós valorizarmos os funcionários, igual a Santa Casa está realizando, como você está dizendo aí, a capacitação, sabe? Realmente tratar com carinho os funcionários, tratar com carinho a população. Eu acho que é isso. O mundo de hoje capitalista, o mundo de hoje corrido, onde as pessoas só visam o bem material, se esquecem do afeto, se esquecem do carinho. Às vezes um sorriso que você dá para uma pessoa é um incentivo para o resto do dia dela. Então realmente eu entendo que o começo da mudança de todo esse sistema de saúde, igual você disse, o SUS no papel é maravilhoso, mas realmente tem muito que caminhar, muito que melhorar, nós sabemos disso, a gente sabe que tem muitas falhas e principalmente focar em cima realmente da humanização, da valorização do ser humano enquanto funcionário e enquanto usuário, que é a população. Então, nesse sentido, realmente eu frequento a Santa Casa, estou ali conversando com os funcionários, com a população e muitos estão elogiando realmente essa valorização que está acontecendo dentro da Santa Casa e acredito eu que começou mais com força maior a partir do momento que teve
a criação na Santa Casa, aquele trabalho do grupo humanizado, que é, vamos dizer, presidido, gerido pelo Lucas, em companhia com vocês, óbvio, mas que o Lucas e o Ricardo e os outros membros estão ali atuando no dia a dia da Santa Casa. Então eu acho que o caminho é esse, nós valorizarmos as pessoas. Então parabéns por essa atitude de vocês, e que inclusive na audiência pública da saúde que nós tivemos aqui na Câmara, foi muito comentado a respeito disso por todos os vereadores, pelos munícipes. Todas as falas dos munícipes em sentido disso, que quer ser respeitado, que quer justiça, igual uma delas usou o termo ontem. Eu acho que é isso, valorizar o ser humano. Nesse caminho, eu gostaria de conversar um pouco com o Lucas e perguntar ao Lucas como que surgiu dentro de você, Lucas, esse foco, essa especialidade em estar trabalhando dentro da humanização. Nós sabemos que você é um psicólogo formado e todo o seu estágio foi voltado dentro de um hospital, pelo que me consta, você que é amigo meu particular desde a infância, estudamos juntos, e gostaria de saber esse foco principal aí de humanização. Como que surgiu, como que foi criado o trabalho de grupo humanizado dentro da Santa Casa, em parceria com o Roberto, com toda a diretoria da Santa Casa. Explica um pouco, fala um pouco para todos que estão nos acompanhando a respeito desse grupo. Quais são as atividades, quais são os objetivos, o que você sentiu na prática de melhoria ali no ambiente de trabalho que é a Santa Casa. Bom, Kaique, bom dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Realmente, assim, vou falar bem breve da minha formação, que foi realmente em área hospitalar, né? Meu último ano de faculdade foi todo voltado para enfermaria pediátrica, quando eu desenvolvia o trabalho de humanização. Então, assim, já estava no sangue, né? Algo que eu já via necessidade, já percebia isso, né? E ao vir aqui para Penápolis, né, foi apresentado essa proposta para a Santa Casa de se trabalhar esse lado mais humano do paciente. Eu acho interessante assim, quando a gente fala em humanização, né, vem a pergunta, humanizar por quê se já somos humanos? Né? Então, assim, às vezes essa pergunta nos motiva a estar pensando um pouco mais sobre isso. Já somos humanos significa que a gente precisa resgatar algumas coisas, resgatar um bom atendimento, resgatar uma melhor qualificação do profissional. Então, assim, a humanização ela tem que ser vista de uma forma diferenciada ainda do que as pessoas veem. Né? Eu acho que sim, é importante um ambiente agradável, é importante você dar um sorriso, você falar bom dia para o paciente, mas a humanização hoje, que como o Roberto estava dizendo, é uma ferramenta de gestão. Né? Ela já não é mais ações isoladas. Se você não tem uma instituição que respire, que pense essa ideia, que adquire como gestão, você acaba tendo, assim, não tendo muita, vamos dizer, acaba não ocorrendo como deve ocorrer. Eu acho que o Roberto está aqui, isso a gente pode ver, porque se não tivesse o apoio de uma gestão que acredita na questão da humanização, ela acaba não tendo função, né? Acaba se, vamos dizer, se igualando às ações isoladas, do qual não se respira isso. Então, quando a gente fala do grupo de trabalho humanizado que foi criado na Santa Casa, a gente foi um grupo em que sentou e falou, vamos pensar isso, vamos pensar a humanização. Né? E o que é pensar a humanização? É melhorar o atendimento, a ferramenta-chave é melhorar o atendimento dos nossos usuários, né? Dos usuários, na maioria, nem da Santa Casa é o SUS. E como que nós vamos fazer isso? Né? Então, para começar, a gente tem que partir da ideia, do princípio de cuidar de quem cuida. Eu acho que não tem como você pensar em humanizar uma instituição hospitalar se você não pensar em olhar para o funcionário, para o colaborador. Né? Olhar para aquele que é a ferramenta que vai passar para frente a ideia da humanização. Então, assim, do tempo que nós estamos aí trabalhando, já um ano e meio, quase um ano e meio, com essa questão, nós tivemos avanços. Né? Tivemos ações, por exemplo, a gente pode estar citando algumas, que tem o primeiro retrato, que a gente faz com as mães, a maternidade já é bem conhecida na cidade. Esse primeiro retrato, Lucas, explica para a população, quando a mãe vai ter um filho, após o nascimento do filho, durante o parto, como que acontece isso daí? Vocês doam, é cobrado, como que funciona? É oferecido gratuitamente a todas as puérperas, né, que tiveram um filho na Santa Casa, na maternidade. Então, após ter o filho, o Ricardo vai lá, né, que tira foto, faz o trabalho da foto e dá de presente
para a mãe como uma forma de estabelecer um vínculo, né? Porque muita gente sabe que muitas mães não têm condições de estar naquele momento tirando uma foto. A gente sabe que tem famílias que às vezes não têm uma câmera, né? E acaba tendo um momento muito importante. Isso é um projeto que a gente está se levando aí para frente, levando para outras cidades. Recentemente agora, há 10 dias atrás, nós levamos esse trabalho lá em Londrina, no Congresso de Saúde, Congresso Brasileiro de Saúde e Jornada de Psicologia, onde foi muito elogiado esse trabalho, muito discutido o fator humano que existe nisso, né? Então é um trabalho que a administração apoiou. É isso que eu quero dizer. Se não tivesse apoio, fica uma coisa que fica um nó, né? O trabalho não se desenvolve. Agora nós recentemente reformamos a brinquedoteca, né? A gente tinha a brinquedoteca lá que estava parada, e nós, em parceria com a FUNEP, a gente conseguiu trazer estagiários que vão diariamente lá, todos os dias, menos de domingo, que fica desenvolvendo atividades com as crianças, né? Então não é simplesmente ter o espaço, é ter o espaço e saber utilizar esse espaço. Então assim, a gente está vendo que com parcerias, né, a gente consegue mostrar a importância de estar humanizando, né? Mas com certeza a gente tem que focar a ideia de que é uma ferramenta de gestão também, né? Por isso que a importância, que o Roberto estava dizendo, de se investir em capacitação, se investir em preparar, né, os nossos colaboradores. Como a gente tem o Dia de Conviver, por exemplo, que a gente já está há mais de um ano também desenvolvendo, e a gente vai aprendendo com isso, né? A gente vai percebendo onde a gente está falhando, onde que a gente precisa melhorar, isso é uma ação que é voltada para o colaborador, né, para os funcionários. Então assim, abre-se o leque, né? Quando você começa a juntar um grupo em que começa a olhar para as dificuldades que a gente tem, porque o caminho da humanização ele é o inverso, que nem você estava dizendo, né? A gente está acostumado à rotina, a gente está acostumado ao imediatismo, né? E a humanização vem ao contrário, né? E principalmente olhar para os nossos erros, né? Agora a gente está com a pesquisa de satisfação, a gente faz a tabulação, né, da pesquisa e olha para isso. Ó, estamos falhando aonde? Vamos olhar para os nossos erros, e isso precisa de um amadurecimento muito grande. Uma instituição conseguir desenvolver o trabalho humanizado, precisa primeiro amadurecer a ideia do que é humanização. Eu quero aqui, de público, externar que sou suspeito, né? Sou nascido em Penápolis, sou filho de penapolense, família inteira penapolense, muito antiga na cidade. E onde eu ando, graças a Deus, eu me sinto bem de estar em Penápolis, em todas as instituições da cidade, em todas as repartições, enfim, a gente realmente sente o carinho que a população tem e agradeço muito por isso. E em caso de vocês específico, eu tenho um carinho muito grande de estar dentro da Santa Casa, sabe? Em nome do senhor Durval, agradecer a todos os funcionários da Santa Casa que nos recebem muito bem, sabe? Sempre sorrindo, sempre brincando. E realmente eu gosto muito daquele local, gosto muito dos funcionários, eu me sinto muito bem e eu fico feliz de saber que está tendo essa humanização, que está tendo essa valorização dos funcionários, que está tendo a valorização das pessoas que utilizam realmente a Santa Casa. Isso é muito importante e parabenizo mais uma vez a vocês. Ô Lucas, eu fiquei um pouco em dúvida. O atendimento que vocês realizam, o trabalho de grupo humanizado aí, pessoa no SUS, suponhamos, ela está internada. Você dá um atendimento lá para aquela pessoa lá no SUS, você bate um papo, a visita é diária, a visita é semanal, você passa pelo leito do SUS, você passa pelo leito do particular, como que funciona? Ou alguns casos que são passados a você, que está com problema e você vai lá tentar solucionar, ou são todos que estão ali no leito, você passa, brinca, conversa, dá um atendimento? Como é que funciona realmente ali na prática? Se é uma vez por dia, uma vez por semana, como que funciona isso, o atendimento lá do grupo humanizado? Então, aí tem uma diferença sim, em relação na minha figura como psicólogo da Santa Casa, né, que realiza os atendimentos, e como coordenador do grupo de humanização, né? Assim, não são trabalhos distintos, mas o trabalho que eu desenvolvo de atendimento com os pacientes é diferenciado do grupo de humanização, né? O grupo de humanização, ele é um grupo criado com diversos cargos dentro do hospital, tem enfermeiro, tem técnico, tem assistente de comunicação, assistente social, em que tem aí várias visões, né? O meu trabalho como psicólogo focado, né, assim, voltado para atendimento, é humanizar, sim,
mas assim, não está restrito ao trabalho do grupo, né? Já é um trabalho assim, com os médicos, com a equipe, avaliações, né? Assim, não dá para atender todos, né? Não tem como, mas assim, aí já é voltado para o atendimento. Por exemplo, a gestante está com alguma dificuldade, aí o médico vai, faz o pedido, a gente trabalha em equipe, né? Como a gente vai melhorar a situação dessa paciente, assim nos outros setores. O grupo de humanização já, assim, é mais amplo, né? Então tem essa diferença do meu trabalho como psicólogo na instituição e como coordenador do grupo de humanização. Ô Roberto, atualmente tem uma parceria feita entre o Sincomércio, que é o Sindicato do Comércio, entre a Corp, que é a cooperativa de reciclagem aqui de Penápolis, entre o Programa Escola da Família e a Santa Casa, naquele projeto dos cofrinhos, né? O que são esses cofrinhos? Foi uma parceria onde a Corp doou para o Programa Escola da Família as latinhas de extrato de tomate, o Programa Escola da Família, que é um programa belíssimo também, que realiza atividades nos finais de semana nas escolas estaduais, voltado para a sociedade, como por exemplo bordado, brincadeiras, enfim, para que possa dar oportunidade de diversão a toda a sociedade. Eles pegam e enfeitam essa latinha e transformam num cofrinho. O Sincomércio nos abriu as portas para que eles possam estar espalhando pelo comércio da cidade os cofrinhos. E a Santa Casa, que será a beneficiária com esse cofrinho, que será um recurso arrecadado através das moedas que a população está doando nos comércios, e será voltado para o trabalho, para o grupo humanizado, né, Roberto? Isso. Gostaria que você falasse que foi boa essa iniciativa, se você acha que vai ter um retorno positivo, se esse recurso é bem-vindo, é óbvio que acho que né? Mas enfim, que você comentasse um pouquinho do cofrinho aí. Tá. Kaique, eu acho assim, primeiro, eu gostaria, antes de falar sobre a questão dessa ação, parabenizar você, né? Eu acho que você, desde o primeiro momento que você assumiu aqui, você esteve lá na Santa Casa, eu particularmente conhecia seu pai por fazer parte da Irmandade, você eu não conhecia, mas eu me lembro das primeiras palavras que você disse, falou, olha, se você precisa de um parceiro para Santa Casa, eu sou um parceiro. E isso tem demonstrado em várias ações, né? A gente tem sempre recorrido a você em alguns momentos, né? E você não tem medido esforço para tentar nos ajudar. Ou projetos através de deputados, né? Ou ação como essa, ou outras questões mais corriqueiras da Santa Casa. E assim, isso é importante, né? Trabalho como você vem desenvolvendo, como outros vereadores também, né? A Santa Casa ela está aberta para esse tipo de ajuda, né? E esse tipo de parceria que a gente vem construindo, ela é salutar. Assim, se hoje o resultado do cofrinho fosse zero em questão financeira, só o resultado que ele trouxe para o hospital já, enquanto divulgação do nosso trabalho, enquanto uma ação efetiva, que eu sempre falo isso, né, principalmente na reunião da Irmandade, que talvez a maior dificuldade que o hospital apresenta hoje é não ter a sociedade penapolense dentro do hospital. A Santa Casa, por incrível que pareça, parece assim que nós não precisamos do apoio da sociedade. Criou-se essa ideia e nós temos que quebrar essa ideia. E ela só se quebra a partir de ações como essa. Então a questão do cofrinho, eu acho que assim, ela é muito importante, né? O recurso financeiro, como você falou, óbvio, a Santa Casa precisa a todo instante, mas o que está por trás disso, né? Então, de repente você, para a gente, representou nesse projeto um elo de ligação entre a gente e segmentos importantes da sociedade. Olha, nós conseguimos trazer, pela primeira vez, a escola da família, né? Para poder, junto com a Corp, desenvolver um trabalho voltado para o hospital. Nós integramos parte da sociedade. Isso é bacana, né? Hoje também, dentro desse projeto como o seu, que você está à frente dele, junto com a Andréia, lá da Escola da Família, junto com o pessoal do Sincomércio, o pessoal da Corp, né? A gente também está conseguindo resgatar para o hospital a participação de todos os clubes de serviço, né? Até muito tempo atrás, a gente não tinha o apoio desses clubes. Hoje, nós estamos lá com o Rotary desenvolvendo campanha para a gente, nós estamos com as maçonarias trabalhando para a gente, o Lions,
né? Hoje, assim, nós estamos assim, só para você ter uma ideia, praticamente nós vamos conseguir trocar todo o enxoval do hospital através de campanhas desses clubes de serviço. Então, é importante isso, né? A gente conseguir resgatar esse trabalho dos clubes de serviço voltado para a Santa Casa. Nós tivemos, através do Rotary hoje, para quem você teve lá a oportunidade de conhecer, o nosso banco de leite, e por sinal é o melhor banco de leite que existe na região. Os hospitais, que nem o hospital particular lá, a Unimed de Araçatuba, vem buscar o leite com a gente aqui, o Unimed de Birigui, a nossa Unimed aqui, a Santa Casa dá suporte para toda a cidade, para toda a comarca, e somos referência. Então, graças ao quê? O apoio também dos clubes de serviço, Kaique. Então, assim, a gente não precisa ficar rasgando elogios para você. Eu acho assim, como você sempre fala, é um compromisso que você tem enquanto vereador, né? E você está lá presente, é uma obrigação, você está lá presente com a gente. A Santa Casa sabe hoje que pode contar com você, como eu posso contar com vários vereadores também. Claro. Muita gente. A Santa Casa, a administração, sempre, você sabe disso, sempre esteve aberta, né, ou para tentar resolver problemas dos munícipes, ou tentar a gente implantar projetos diferenciados. E a gente compra as boas ideias, né? E também, como você falou, eu não posso deixar de elogiar também o seu Valdir Rufato, né? Que é o grande timoneiro de toda essa história. Né? Hoje nós estamos lá ajudando na administração do hospital, tentando levar ideias novas, mas se a gente não tivesse a presença de pessoas importantes como o seu Valdir Rufato e tantos outros, né? A gente não conseguiria ainda estar com aquela instituição de portas abertas, né? E também, Kaique, assim, de todo esse processo também não seria possível se a gente não tivesse o comprometimento do prefeito João Luiz para aquela instituição. Isso a gente não pode negar. O João, nesses últimos anos, né, foram mais de 9 milhões que ele conseguiu investir, que a gente conseguiu dar uma respirada. Eu sempre digo, nós tiramos o nariz, né? Agora a gente precisa arrumar força para a gente tirar o corpo da lama, né? Então, assim, esse conjunto de coisas é importante. E a Santa Casa, ela tem que ser vista como uma instituição não ligada a partidos políticos, a questões eleitoreiras. Aquela instituição é uma instituição que ela tem que ser alheia a essas questões, né? Por quê? Porque todo mundo depende, são 100 mil pessoas que estão dependendo do atendimento, então a gente tem que dar a qualidade no serviço. Nós temos realmente, Roberto, que parabenizar os clubes de serviço, como você disse, que realizam em nossa cidade um belíssimo trabalho, que ajudam todas as instituições, as entidades de Penápolis, um desprendimento total, sabe? Eles não medem esforços, quando são chamados, colaboram realmente. Inclusive, já conversei com o presidente do Lions, ele se comprometeu em estar colaborando também no dia de abrir os cofrinhos, para que possa acompanhar, que possa dar a maior transparência possível, a maior divulgação possível, para que todos saibam quanto arrecadou, se arrecadou R$100, R$200, o que arrecadou, aonde foi investido o recurso, para que isso dê credibilidade, dê moral, dê transparência, para que a população realmente possa se engajar e possa ajudar cada vez mais a Santa Casa Misericórdia de Penápolis e possa ajudar cada vez mais as instituições da cidade. Porque o povo é belíssimo, a população penapolense tem um coração maravilhoso, ela é voltada para ajudar. O que precisa é transparência, o que precisa é mostrar onde está sendo investido de recursos. Roberto, é bonito de ver demais a população penapolense esse lado de ajudar. Prova disso que foi construída agora com recursos, com a ajuda da população penapolense, aquela casa de apoio em Barretos, sabe? Algo belíssimo, muito importante para Penápolis, que ajudará muito realmente as pessoas que que estão acometidas com a doença do câncer. Então, de parabéns realmente à população, a atitude que elas têm. Roberto, o que eu fiquei um pouco com dúvida, quando você disse a respeito do atendimento do IANSP, da CABESP, do CACIS, realmente está acontecendo esse atendimento da Santa Casa? A Santa Casa, porque a Santa Casa é o seguinte, nós temos o serviço ambulatorial e o serviço de internação. O serviço de internação está garantido. Com a saída da Unimed lá do prédio do hospital e lá indo para o prédio próprio, nós criamos uma lacuna. E essa lacuna a gente está trabalhando para poder resolver. De imediato, nós tivemos até uma reunião na quarta-feira passada, Kaique. Lançamos a ideia, nós temos um grupo de médicos na cidade que vai criar um centro médico voltado só para atendimento desses convênios. Então, nós já estamos reformando, já estamos na fase final de reforma do espaço na Santa Casa. Acho que serão 5, 6 médicos que estarão ali
só para poder atender, dar atendimento ambulatorial para esses convênios, que hoje não tem onde ser atendido, porque a Unimed deixou de prestar o atendimento. Para quê? Para, de maneira gradativa, a gente vai fazer uma avaliação deste trabalho, desse centro médico, para que posteriormente a gente possa implantar um pronto atendimento no hospital, entendeu? Eu acho que hoje a grande preocupação que a gente tem é a falta de possibilidade de atendimento, principalmente de urgência e emergência, para esses convênios, que hoje são mais ou menos 15 convênios. Tem muita gente, viu, Roberto, envolvida nesses convênios. Inclusive eu sou um deles, que sou da Cabesp, minha família inteira, e nós realmente não temos onde ser atendido em Penápolis. Só que já estou em conversas também com o pessoal da Unimed. É um problema público, porque é muita gente que precisa, e esperamos realmente que as instituições, no caso Santa Casa e Unimed, acolham esses convênios e que deem um atendimento digno realmente para as pessoas envolvidas nisso daí. Ô Roberto, nós sabemos também de um trabalho forte que é desenvolvido dentro da Santa Casa, voltado para gestantes. Já está pronto o local específico para atendimento da gestante? É uma ideia sua? Quando vai ser colocado em prática um local que será tratar todas as gestantes, com acompanhamento, com café da manhã? Explica como que está sendo o trabalho voltado para a gestante, que a gente sabe que já está tendo algumas ações. Quais são essas ações para que a população conheça também? Kaique, eu acho que você fez uma pergunta interessante. Eu gostaria até de complementar algumas coisas em relação à sua pergunta. Primeiro, você é uma pessoa que está dentro do hospital. Você faz parte do nosso dia a dia ali. Dificilmente a semana que o Kaique não vai fazer uma visita para a gente. Fazer visita, bater papo, ver tal. Isso é importante para nós. E você sabe de como que a coisa ela é difícil de acontecer. Então tudo é um processo. Então assim, porque às vezes tem algumas ações que nós estamos desenvolvendo no hospital e a coisa acaba saindo para a população, parece que são coisas pontuais desenvolvidas por pessoa externa à realidade nossa. Então assim, é uma coisa até muito chata, porque você pega um grupo de humanização e daí vai lá e desenvolve, por exemplo, a discussão da ampliação do horário de visita. Nós estamos ampliando de maneira gradativa. Aí se sai veicula a informação que parece que foi por requerimento de vereador. Isso não é uma verdade. Você está junto com a gente, você sabe como que o processo é construído. Então, eu estou te falando isso porque assim, tudo está dentro de um processo. Quando eu cheguei no hospital, e o Arthur era o secretário de saúde na época, nós deparamos com uma situação. A gestante tinha que passar pelo pronto-socorro, aguardar o atendimento como se fosse um paciente normal, comum, para passar por um médico que não é um obstetra, para depois pedir que o plantonista da Santa Casa viesse avaliar essa pessoa. Às vezes ficava 3, 4 horas a gestante, ou já no processo, né, para dar à luz, ou sei lá. O que nós fizemos? Mudamos isso. Através de um estudo, mudamos. Falamos, não, peraí, se nós temos um plantonista dentro da Santa Casa, óbvio que essa paciente venha direto para a Santa Casa. Então, meados foi mais ou menos em maio do ano passado, né, que nós mudamos. Então, a paciente, toda gestante, ela entra pela porta da Santa Casa, ela não passa mais pelo pronto-socorro. Isso mudou muito o atendimento dessa população, entendeu? Aí, Pantal, esse foi o primeiro passo. O segundo, dentro do trabalho que está desenvolvido através da fundação que a Marina colocou ontem, nós criamos o sistema de visita da gestante no hospital. Porque fica assim, principalmente no primeiro filho, gera-se uma ansiedade, um medo, tal. Então, através do Lucas, da Eliane, nós estamos quebrando isso. Então, elas vão lá, elas visitam, elas entram no pré-parto, vão lá nos quartos, conversam, tiram todas as dúvidas, inclusive com o acompanhamento do esposo. Entendeu? Então, assim, isso é bacana também, que é uma experiência que as outras regionais de saúde estão vindo aqui para conhecer como que a Santa Casa de Penápolis faz. Então, primeiro, mudamos já o fluxo da gestante, criamos essa questão do acolhimento. Agora, nós temos um problema na Santa Casa, que é o problema onde está a maternidade. Nós vamos ter que mudar a maternidade de lugar. Assim, sabe por quê, Kaique? Tem coisas que não dá. Eu tenho do lado oposto o pré-parto e o centro cirúrgico. Eu tive uma cesárea lá. Aí o médico pediatra recepciona a criança, tal, passa ali pelos primeiros cuidados.
Aí a técnica sai pelo corredor para levar a criança do outro lado. O corredor é foco de infecção hospitalar. Então nós não podemos trabalhar dessa forma. Então, o que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma grande reforma para poder mudar a maternidade de lugar. Com a mudança da maternidade, o que nós vamos fazer? A gente já vai aparelhar a nossa maternidade para a gente dar alguns atendimentos que nós não conseguimos dar hoje. Por exemplo, colocar um ultrassom com Doppler, né? Hoje a gente tem um cardiotoco só, entendeu? Para que, além da paciente que já está internada, que a gente possa também trazer essa paciente da rede que precisa de cuidados especiais. Porque, Kaique, nós temos uma dificuldade muito grande. A questão do alto risco, da referência e contra-referência. A gestante de alto risco de Penápolis tem que ir para Araçatuba. Só que a gente não se encaminha do postinho, né? A Santa Casa ela não sabe o que está acontecendo, vai para Araçatuba, e às vezes essa paciente cai no hospital sem a gente ter um acompanhamento, entendeu? Então, se a gente criasse no hospital, não precisa ser um ambulatório de alto risco, mas um ambulatório que pudesse também acompanhar esses casos, a gente daria uma resolutividade maior. Talvez a gente perderia menos vida, entendeu? Porque é complicado, você chega com uma que nem nós tivemos aí no final de semana, né? Uma gestante, acho que ela tinha 16 anos, que você tem uma gravidez de alto risco, nasce em Penápolis, nós não temos suporte para atender. E nós não temos vaga também UTI neonatal, entendeu? Agora, se você sabe que essa paciente é um paciente de alto risco, o trabalho que você vai desenvolver é diferente, entendeu? Então a gente cria todo um suporte para isso. Então, assim, dentro do que você falou, são ações importantes para que a gente melhore o atendimento, não só voltado para a gestante, a questão da maternidade, como vocês também esteve lá com o deputado Jorginho, né, na época, e a gente sabe, você sabe do compromisso que nós temos, por exemplo, de melhorar a ala voltada para o SUS, que é da clínica médica e clínica cirúrgica. Os nossos quartos estão feios, Kaique. Nós precisamos pintar, nós precisamos melhorar aquilo. E a gente precisa do apoio da sociedade. Eu vou dar só um dado para poder terminar, assim, que a gente não gosta de ficar falando também de coisas do passado, né? Eu sou assim, toda vez que a gente conversa, você sabe disso. Eu acho que a gente tem que olhar daqui para frente. Mas, assim, quando nós chegamos no hospital, quando eu digo assim, quando a administração João chegou, nós tínhamos, assim, duas classes de pacientes. De um item bem básico, que era o papel higiênico. Se comprar papel higiênico número 2, para particular. O restante do SUS, aquele de papel reciclado. Como que a gente pode estar dizendo que essa pessoa, como o Lucas falou, a questão que todo mundo é humano, se um princípio básico, que é a utilização do papel higiênico, você já discrimina. Esse tem que usar tal e aquele outro. Então, assim, e também na medicação. Hoje, se você conversar com os profissionais médicos, a Santa Casa só compra material de qualidade. Nós não compramos material de segunda linha. O mesmo material que se utiliza hoje para o melhor convênio que existe é aquele que está sendo utilizado para o SUS. Não tem diferenciação de atendimento. Então, assim, eu acho que é isso que também é uma das referências da Santa Casa de Penápolis. Não é à toa que entre 505 hospitais do estado, Penápolis conseguiu o 30º lugar, uma Santa Casa de uma cidadezinha deste tamanho, 60 mil habitantes, né, que tem só 110 leitos e trabalha com média complexidade. Tivemos avaliação lá do CEALAG, um grupo ligado à Santa Casa de São Paulo, que nós conseguimos certificação prata, e na região, né, Lucas? Só nós conseguimos. Se a gente for olhar em questão de capacidade de atendimento e qualidade, nós somos à frente da Santa Casa de Araçatuba. A Santa Casa de Araçatuba atende alta complexidade, não estou falando do tipo de atendimento, mas da avaliação dos nossos indicadores demonstra que nós somos melhores que Birigui, Araçatuba, Lins, Andradina e assim por diante. Tivemos recentemente também a questão da utilização da cirurgia, da eletrocirurgia segura, 100%, né? E hoje também nós estamos aí já com o processo de certificação de esterilização de material. Dizer que 100% do material utilizado na Santa Casa é seguro. Então tudo isso, como você falou, é resultado de ações, né? Que, como eu disse no começo, que independe de recurso, depende de vontade, depende de concepção de gestão. E sabe o que é legal a respeito das gestantes? Que lá em casa tem a moça que trabalha com a gente, a Nilza, e a filha dela, a Lane, está
está grávida e está prestes a ter um filho. E eles ficam torcendo para que a criança nasça com um parto normal, que é o melhor para a mãe, que é o melhor para a criança. E tudo isso daí elas disseram que foi um trabalho feito aí com elas, visitando a Santa Casa realmente, e ficaram muito felizes de saber que existe essa atuação. E então realmente a gente fica feliz também em saber que está fazendo um trabalho bacana, o grupo humanizado, com parceria com os funcionários, com a Santa Casa e com todos os profissionais. E como você disse, Roberto, eu acho que é importante nós não olharmos para trás, porque todas as pessoas que entram na vida pública, sem dúvida nenhuma, entram para servir o próximo, para ajudar o próximo. Todas as pessoas que entram na vida pública vão ter os seus méritos e realmente vai ficar faltando alguma coisa. Daqui a algum tempo, quando sair a atual administração, vamos olhar para trás e vai falar, pô, podia ter feito isso e não fez. Como olha para trás em outras gestões, poderia ter feito isso e não fez. Só que todos têm seus méritos. Eu acho que é importante nós valorizarmos os méritos do passado, sabe? Por exemplo, no passado fez-se muitas escolas e tal, enfim, tem muitos méritos, não é verdade? Sim, sim. É importante isso. E para finalizar, gostaria de deixar o espaço para vocês dois, para o Lucas, para o Roberto, para fazer as considerações finais de vocês. Pode falar primeiro, Roberto. Não, só um dado, antes de fazer as nossas considerações, é a questão da gestante. Nós estamos assim, o Lucas está mais à frente do que eu nesse processo, mas a gente tem um sonho para a questão da maternidade, ganhar o título Hospital Amigo da Criança. Para isso, nós precisamos implantar algumas ações importantes. A nossa taxa hoje de cesárea em relação ao parto normal é muito elevada. O que o SUS preconiza? Você fala em 25%, né? Muito difícil, né? Mas nós estamos... 25% de cesárea e 75% de parto normal. Nós estamos com média de 78% de cesárea, né? Então é muito alto. Mas como que a gente consegue diminuir essas taxas? Conscientização, né? Uma educação. Conscientização, assim. Mas investimento no profissional também. Então o que nós fizemos? A Santa Casa está investindo na formação de 5 profissionais, né? Eles começaram desde o ano passado, estão indo todo final de semana para Tupã, fazendo um curso de obstetrícia, né? Então esse profissional, eles vão estar habilitados a realizar parto. Então a gente não vai ter assim, não vamos ter um médico, que fica um médico 24 horas, ele vai acompanhar, mas não precisa ficar presente no leito, que é uma grande dificuldade que nós temos hoje. Então, com a vinda desses profissionais, que é um investimento, e a Santa Casa está bancando 50% dessa formação. A gente acredita que a tendência é diminuir, né? O Lucas sabe assim, que depois da chegada desses profissionais, a gente vai, dentro da psicologia, investir bastante nessa questão de convencimento das mulheres também, mostrar a importância do parto normal. Então, Kaique, tem outras coisas que estão acontecendo na Santa Casa, você sabe que talvez outra oportunidade a gente possa estar falando. Eu fico muito agradecido, né, de ter essa oportunidade, agradecer à população penapolense, né, que tem sempre atendido também, né, as nossas solicitações, tal, que também tem entendido as nossas dificuldades, sabe que nós estamos trabalhando e trabalhando muito na melhoria, né, e dizer que eu vejo que a Santa Casa é uma das principais instituições da cidade, né, e o que eu puder fazer enquanto administrador, dentro do meu conhecimento, eu vou estar trabalhando para que cada dia essa instituição esteja melhor. Lucas? Bom, queria dizer que sobre essa questão da gestante, que o Roberto falou, está sendo trabalhado isso, né, está sendo investido, e é um grupo muito interessante, que é uma parceria com toda a rede, né, pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que a gente sabe que está muito empenhado aí, que foi um presente que Penápolis ganhou, e que é muito legal fazer esse encontro de gestantes, né, no qual ela vai até a instituição, né, vai conhecer o hospital, e a gente percebe que com tudo isso já começam a ocorrer mudanças, né, as pessoas começam a se conscientizar sobre o parto normal, afinal o que é o parto normal, como que é a Santa Casa. Então assim, é um trabalho que está acontecendo e muitas coisas estão realmente acontecendo, né? A gente está em constante pensamento aí, o que precisa mudar, a gente fica até na ansiedade de fazer, quer fazer, né, porque a gente vê possibilidades, mas eu quero agradecer o espaço, deixar aí o site do nosso grupo de humanização, que é www.servindocomcoração.com.br,
www.blogspot.com, né, onde tem algumas informações do que nós estamos realizando, que nós estamos pensando, e dizer que a gente está aberto, né, a população realmente, essa parceria com as instituições, com as pessoas, com os voluntários, isso está crescendo cada vez mais, e a gente está feliz por isso, porque a gente vê que tem pessoas que querem o melhor e que querem fazer essa parceria conosco, né? Então agradecer a oportunidade e ficar à disposição para que todos conheçam, que nos procurem lá na Santa Casa para conhecer o trabalho de humanização, o trabalho da Santa Casa está sendo feito, né? A gente não quer mais que fique sozinho, né, Roberto? Que fique só pra gente tudo isso, todas essas mudanças e esses acontecimentos que está acontecendo. E tem sonhos, né, Roberto? Como o Hospital Amigo da Criança, mudar essa porcentagem de cesárea, e são conquistas futuras que no caminhar com certeza a gente vai conseguir atingir. Roberto, quantos funcionários tem essa casa? Só para funcionários. Hoje nós somos 250 colaboradores, mais 75 médicos. Então uns 320, né? 250 mais 75, 325, né? Mais, se contar mais os prestadores, por volta de 390. Legal. Bom, eu perguntei isso, Roberto, porque para finalizar, eu quero ir em nome de todas essas pessoas que colaboram, todas essas pessoas que fazem realmente acontecer na Santa Casa, em nome de vocês, em nome, enfim, da Santa Casa Misericórdia de Penápolis, dos funcionários, de todos, agradecer a vocês e agradecer a todas as instituições, a todas as entidades de Penápolis, em nome dos seus colaboradores também, pelo trabalho que realiza Penápolis. Nós sabemos que Penápolis tem muito a ensinar para outras cidades na área social, na área realmente de instituições e de entidades. Fico muito feliz, muito orgulhoso de pertencer, de morar, de nascer em Penápolis, e estou à disposição de todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, de todas as pessoas, de todas as instituições, de todas as entidades, para abrir o espaço a qualquer pessoa, a qualquer instituição que queira participar aqui também do bate-papo conosco. É um prazer imenso poder divulgar o trabalho de todos e me coloco à disposição para tudo aquilo que vocês nos julgarem útil. E obrigado pela atenção neste momento. Um abraço a todos.